Olá, sejam bem-vindos ao 35º episódio do Próximo Capítulo Podcast. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o 5º capítulo do livro Harry Potter e a Câmara Secreta, chamado O Salgueiro Lutador. Eu sou a Ana e, como sempre por aqui, eu tenho minha querida amiga, companheira de podcast e contadora de histórias, Gabi. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, Ana, tudo e você? Tudo bem por aqui também. Vamos fazer o resumão da semana passada, super rápido? Vamos, foi o capítulo mais longo das nossas vidas, né? Exato. Então, a gente teve a ilustre presença da Sandrinha e ela ajudou a gente a contar como foi a primeira experiência do Harry com o pó de flu, como que ele foi parar no lugar errado, como que ele acidentalmente viu os Malfoy se livrando de algumas evidências. E aí ele se reencontrou com os amigos, ele descobriu que o bruxo famoso Lockhart seria seu professor, vai ser o seu professor de artes, defesa contra as artes das trevas. E a gente finalizou aquele dia incrível com uma briga, com muitos tapas e sem beijos, de Arthur Weasley e Lúcio Malfoy. Foi assim, um capítulo de altas emoções, né? Exato, para maiores detalhes, volte lá. A única coisa que eu ia complementar é que eles também foram no Gringotts, e aí o Harry realmente testemunhou que eles os Weasley, né, não tem nada de dinheiro naquele cofre, o pouquinho que eles tinham, a senhora Weasley catou para poder fazer as compras da Gina e dos materiais restantes aí para o seguinte ano. E que o Harry ganhou toda a coleção de livros blogueiros de Gilderoy Lockhart, muito bem pontuado pela Sandrinha, que eles parecem mais livros de roteiro de viagem do que livro de matéria. A gente vai analisar aí mais pra frente se é verdade ou não. Mas aí o Harry ganhou toda a coleção do Lockhart e ele fez a doação lá para os Weasley e foi comprar os dele. Então, estamos por aí, confirmado que os Weasley realmente vivem de paycheck em paycheck, né, Gabi? Exato. Pagamento em pagamento. Em pagamento. Não tem um dinheirinho que eles conseguem colocar para economizar. E aí o capítulo, então, 5 é o Salgueiro Lutador. Vou passar a bola para você. Bom, gente, então o resto das férias, que também dando uma relembrada do que teve nos capítulos passados, o Harry, ele foi resgatado, né, pelo Rony e pelos gêmeos, o Fred e o George, e ele estava passando as férias na casa dos Weasleys, né, na toca. Então, o resto das férias passou bem rápido, muito rápido pro gosto dele, aliás, né? Ele estava bem ansioso para voltar para Hogwarts, né? Apesar de tudo, ele já estava bem animado. Ele amou passar o verão com os amigos. Não ficou claro, novamente, se ele ajudou, além da doação dos livros de Gilderoy, né, Lockhart, não ficou claro se ele acabou ajudando com alguma coisa. Eu imagino que não, eu imagino que o orgulho, né, das pessoas também não permitiria que ele desse um dinheirinho ali, mas ele foi uma boquinha extra aí por todas essas semanas, né? Ele amou passar o verão com os amigos. E esse último mês dele aí tinha sido o mais feliz da vida dele. Olha só, né, gente? Um pouco de atenção, um pouco de carinho, que diferença que faz, né? E na última noite de férias, né, antes deles partirem para Hogwarts, a senhora Weasley, ela preparou todas as comidas favoritas do Harry, com sobremesa e tudo. E os gêmeos estouraram os fogos de filibusteiros, os fogos de artifício para comemorar. E o Harry, ele não conseguia, né, evitar sentir um pouquinho de inveja dos amigos, né? O quão feliz a família era. Toda vez ele ficava naquela comparação, né? Ai, os Dursley, né? Quando eu olho essa situação com os Weasley, olha só, então... E ele não ter família também, né? E ele não ter família, exatamente, né? Ele ter que cair dessa família emprestada aí, né? Nesses parentes, né? Não é família, é o parente... E ter que ficar ali passando, né, total rejeitado, total ignorado. Então, ele realmente, ele via, né, quão felizes os Weasley eram com tão pouco recurso, né? E aí foi linda, foi uma noite maravilhosa, né? No dia seguinte, eles acordaram cedo, mas estava todo mundo atarefado, né? Eu não sei como vocês são, se vocês são time, fiz as minhas malas uma semana antes ou fiz as minhas malas no dia, né? Eu prefiro fazer na semana antes, gente. Mas eles acordaram bem. E você, Ana? Depende da viagem. Depende da viagem. Eu vi que você ficou quietinha. Eu não ia
quis omitir minha opinião sobre isso. Se é uma coisa assim de fim de semana só, que eu sei que não vai rolar muita coisa, eu faço no dia mesmo, mas se é uma viagem intercontinental, eu preciso me preparar um pouco melhor. Entendi. Eu, assim, a viagem, né, um acampamento, algo do final de semana, eu prefiro fazer na noite anterior. No dia, assim, fica um pouco Você só demais. me deu 2 opções, Darling. No dia ou uma semana antes. Eu também faria na noite anterior. Então coloque, né? Ok. Em 24 horas da data. Em 24 horas, tá bom, do ocorrido, tá bom. Então eles acordaram cedo, mas estava todo mundo bem atarefado para finalizar uns detalhes, né? Pega uma coisa aqui, a senhora Weasley estava juntando meia, né? Par de meia, que isso já tinha que ter acontecido antes, mas ok, né? E aí eles estavam se preparando todos, né? Organizando as coisinhas antes deles partirem para King's Cross, que é a estação de trem da onde sai o Expresso Hogwarts, né? E aí o Harry, ele não sabia, porque ele não sabia como que os malões e as parafernálias de todo mundo iam caber no porta-malas do Ford do Sr. Arthur, né? Do Sr. Weasley, o Arthur. Mas o Arthur, ele tinha feito uns feitiços lá, né? Uns paranauês para aumentar o espaço do carro, né? Então, praticamente, quem via de fora parecia um simples carro pequenininho, um Ford, né? Um carro compacto. Mas quem estava dentro definitivamente expandia. E eu fiquei pensando, falei, por que eles vão usar o carro, né? E aí eu lembrei que no capítulo anterior, na experiência que o Harry teve com o Pod-Flu, o estoque dele estava baixo. Até a Molly falou pro Arthur que eles iam precisar comprar mais Pod-Flu, né? Então, assim, eles já estão, né, tiraram... Se não teve pagamento do Sr. Weasley, não teve como comprar Pod-Flu, né? Então, foi melhor ir lá na clandestinidade mesmo para King's Cross do que gastar o dinheiro que a gente não tem, né? Pagar. Isso. E deixa eu fazer um paralelo aqui. Na semana passada, a gente postou quanto custaria aproximadamente uma passagem de trem dali da região onde o Rony moraria para a região onde o Harry moraria, né? O King's Cross é um pouco mais a leste de onde o Harry moraria, então ainda é mais longe, teria metrô e tal. Mas, amiga do céu, 97 libras... ida e volta, né? Nesse caso. 97 libras, 3 horas de trem. Então, assim, se você multiplicar para todo mundo que precisaria ir para o King's Cross, é melhor ir no carro voador. Porque não vai rolar, né? É que a gente não sabe quanto custa o Pod-Flu, né? Também não sabemos quanto custa o Pod-Flu. Mas eu posso pesquisar. Eu acho que tinha algum comentário sobre o custo disso. Mas, enfim, era quase um mini ônibus, né? De excursão que tinha que ir sim, pra com King's certeza. Eles não economizaram no quesito fazer filho, gente. Então tá bom, vamos economizar um pouco. Tava todo mundo dentro do carro, né? E aí o Harry tava olhando pra trás, já tava um pouco saudoso, né? Ele falou, deixa eu dar uma última olhada aí na casa antes de eu ir embora. Mas assim, não foi bem rápido, né? Esse vislumbre da casa, porque eles tiveram que voltar, não uma, não duas, mas 3 vezes para casa, gente, porque cada hora que ele saía, uma da cambada dentro do ônibus lembrava que tinha esquecido alguma coisa. Então, voltaram uma vez, voltaram 2, e a terceira vez eles voltaram para buscar o diário da Gina, né? Nesse ponto, nesse momento, nessa altura do campeonato, eu já ia falar, Gina, pega qualquer papel, conjura qualquer papel na sala de aula e vai, né? Um diário, galera. A gente manda pra você por coruja. Se bem que a coruja nunca chega, mas sei lá. A Errol tava mal, Dá-se um jeito depois, né? O diário eu achei um pouco fora ali, né? Mas tá bom. Voltaram pra Gina, pegaram, e aí eles estavam oficialmente atrasados, né? Pra chegar em King's Cross. E extremamente mal-humorados, né? Nem o Harry nem tava mais olhando para trás para dar tchau pra Toca, porque ele achou que ele nunca ia conseguir sair ali desse... Porque, na verdade, eles já estavam bem longe quando a Gina lembrou do diário dela, né? Mas eu acho que também é alguma coisa de adolescente, né? Se minha mãe pegar meu diário enquanto eu tô fora, né? Talvez seja algo do gênero. Aí eles já estavam atrasados, o Arthur falou, olha, eu posso usar um pouquinho mais de mágica para chegar lá mais rápido. E a Molly falou, não, você não vai usar mais mágica, que era para ir invisível, né? Eles estavam dirigindo o carro, né? Nas autoestradas, porque o Arthur queria realmente... metade, né, da bandidagem, não era tudo. Eles não estavam voando, então? Não estavam voando, eles estavam porque tem um botão que deixa o carro invisível, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Só que nesse caso, que até quando a Gina fala que esqueceu
diário dela, eles estavam entrando já na estrada, quando ela falou, esqueci meu diário, né? E aí voltaram para trás. E aí ele falou, eu posso, se a gente for voando e invisível, eu posso, até que o Harry fala que a galera, quando olhava para eles, estava vendo que todo mundo parecia estar super entocaiado lá dentro do carro, mas eles estavam super confortáveis, né? Então, a Molly não deixou. Aí eles chegaram, então, na estação às 10h45 da manhã, e para quem não lembra lá do primeiro livro, para eles conseguirem passar para a plataforma de Hogwarts, né, a 9 3/4, eles, como que é em português, amiga? 9h30. 9h30, a plataforma 9h30, que em inglês é 9 3/4, eles precisavam correr contra uma parede das plataformas, né, e aí eles atravessavam um portal, né, e eles tinham que fazer tudo isso sem ser vistos pelos trouxas. O que é bem difícil, né, gente? Porque você tá numa estação, eu diria, a Ana tem experiência com Londres muito mais do que eu, né? Ela morou em Londres. É um hub lá, é bem... Para metrô e trem, ela é bem busy, cheia. É bem cheia, né? Tipo uma estação luz. É uma sé, Uma nossa. sé, né? Luz. Então, definitivamente é uma estação bem cheia. Então, era muito difícil você fazer tudo isso, né? Tipo, ninguém perceber que você tá se jogando contra uma parede, né? Aí a Molly falou, olha, a gente tem pouquíssimo tempo, né? Então vamos lá, Percy, você vai primeiro. Aí depois o Sr. Weasley seguiu na sequência. O que eu não entendi, poderia ter mandado primeiro os alunos, né? Os estudantes antes de mandar os adultos, né? Mas tá bom. Foi o Sr. Weasley, aí ele foi seguido pelos gêmeos. A Molly falou que ela ia atravessar com a Gina. E falou pro Rony e pro Harry, né? Pra seguirem depois delas, né? Aí o Rony falou assim, olha, Harry, vamos juntos, porque a gente só tem 1 minuto para chegar lá na plataforma, né? Então eles tomaram um impulso, o Harry prendeu a Edwiges e eles foram lá na direção do portal. E bateram de cara na parede, gente. Imagina, sabe quando você tá andando, não presta atenção, bate a cabeça numa árvore, sabe? Não sei se já aconteceu com vocês, comigo acontecia até que bastante, hoje não mais, mas quando eu era mais nova, eu vivia batendo a cabeça em parede, em árvore. Eles tomaram um impulso, então bateram, então eles espatifaram, né? Ação e reação. Bateram na parede, quicaram de volta e tudo se espalhou ainda. Catatônicos, né? Chocados, exatamente, assim, o que aconteceu, meu Deus, né? E tudo deles lá, todo o malão, as coisas todas se espalharam para tudo quanto é lado. Um trouxa que estava passando perguntou que idiotice que eles estavam fazendo, né? Enquanto o Rony estava tentando catar as coisas, o Harry explicou que ele perdeu o controle do carrinho. E tavam, como a Ana mesmo muito bem colocou, eles estavam catatônicos. Aí o Harry olhou o relógio e falou, a gente vai perder o trem. Já era. Aí o Rony falou, bom, Harry, você tem dinheiro trouxa aí pra gente pegar o trem, né? Aí o Harry falou, cara, eu não tenho 1 centavo, né? Não tem nada que eu não recebi, nunca recebi dinheiro dos Dursley, né? Aí o Harry falou assim, olha, vamos então esperar os seus pais lá perto do carro, né? Porque a hora que eles voltarem, a gente tá esperando e a gente para de chamar atenção, que tá todo mundo olhando agora pra gente, né? E o Rony teve a brilhante ideia de usar o carro para chegar em Hogwarts. Ele falou, vamos lá, vamos pegar o carro. Aí o Harry primeiro ficou tenso, né? Num primeiro momento ele falou, mas isso vai infringir a lei de restrição, né? Que os bruxos menores de idade não podem usar magia. E o Rony falou assim, olha, a gente está impossibilitado de usar métodos convencionais. Então, tem uma seção lá, XPTO na lei, que vai exprimir que a gente pode cair na exceção. Aí o Harry falou assim, mas e seus pais? Eles vão sair lá da plataforma, vão voltar, não vai ter carro, e aí? Aí o Rony falou, não, eles podem aparatar. E eles só não aparatam e usam o Podflu ou o carro porque a gente é menor de idade e a gente não pode aparatar. E aparatar é a primeira vez que a gente escuta esse termo, né, amiga? No livro. Então, é o termo que eles usam para você desaparecer de um lugar e aparecer em outro num piscar de olhos, né? Então, isso também resolve a nossa discussão do Podflu da semana passada, que talvez, então, você não precisa fazer um investimento
numa lareira, né? E pedir para o seu empregador também construir uma lareira, porque você pode aparatar tranquilamente. Aí Fica a volta. dica, Sandrinha. Não precisa de lareira no trampo. Exato, Sandrinha. Só trabalhar aí a aparatação. O que me leva a perguntar novamente o que a gente estava discutindo na semana passada. Mas e aí, se eu quiser aparatar na casa da Ana, enquanto ela tá saindo do banho, ou tá, sei lá, né, acordando, ou tá dormindo ainda, deve ter alguma regra que talvez em casas particulares você não pode aparecer dentro da casa. Algum feitiço anti-aparatação, alguma coisa também. Porque, por exemplo, quem tá preso lá em... Ah, não posso falar de Azkaban ainda. Não, mas é verdade, a gente tem que pensar em prisões e afins, exatamente. Não deve ter feitiço, sim. Faz sentido. Talvez alguns de... você pode colocar nominal, né? Nesta casa, apenas Ana e seu marido podem aparatar, né? Bem observado. Enfim, então, primeira vez que a gente escuta esse termo, né? E eu gostaria muito de ter o poder de aparatar, pessoal. Aí, assim como todos os meninos, né, pré-adolescentes, né, que querem curtir a vida, eles não têm medo das consequências. O Harry, que começou tenso, né, em dúvida, ele curtiu a ideia. Ele, então tá legal, se ninguém vai precisar do carro, se a gente não vai infringir leis, e se a vida tá desse jeito, então toca o barco aí, né, toca o carro nesse caso. Então, eles foram lá pro carro, colocaram os malões de volta no porta-mala, Edviges, né? Colocaram todas as parafernálias de volta, deram uma olhadinha para um lado, para o outro, para ver se não tinha ninguém olhando, e aí foi aí que o Rony apertou esse botão prateado de invisibilidade, né? Porque nesse caso não tinha como eles dirigirem, né? E aí beleza, né? Tudo parecia estar indo bem, eles estavam subindo, ganhando distância, e aí o carro reapareceu. Aí ficou tenso, né? Imagina, você tá lá no céu, no meio do céu, e ele reaparece, né? Aí eles tentaram de novo, né, apertar o botão com mais força, eles sumiram, mas apareceram de novo. Aí o Harry ajudou a apertar, né, os dois apertando com mais força ainda, e eles finalmente desapareceram de vez, né? Então eles piscaram 2 vezes lá no céu de Londres. Aí eles começaram a dirigir, aí o Rony falou, vamos encontrar o trem, o Expresso Hogwarts, porque a gente vai ter que seguir ele, né? Então ele falou, e aí a gente vai ter que ficar verificando a direção, né, que o trem tá tomando a cada meia hora, para se certificar que a gente tá indo certo, né, no lugar certo, e a gente tem que prestar atenção dos aviões, né, para não cair. Aí, Ana, eu te pergunto, por que eles não estacionaram o carro num dos vagões do trem? Concorda? Em cima? Deve ser difícil pousar o carro, mas até aí tudo bem. Mas o trem em movimento. Mas você tem 255 vagões ali, né, gente? Não seria mais fácil, que aí você só presta atenção para túneis, né? Aí definitivamente você realmente não dá para sentar para colocar o carro o carro passar no túnel, né? Mas dependendo do túnel, então fica prestando, não seria muito mais fácil? Fiquei pensando nisso, né? Sei lá. Já senta lá que você não precisa nem mais se preocupar. Então, eles seguiram por horas a fio lá, até contentes, né, curtindo, porque saíram de Londres, a cidade grande, aí entraram nos prados e campinas verdejantes, né, então estão ali acompanhando a mudança, né, de paisagem, e aí o que começou com uma alegria inicial ficou um pouco cansado depois de horas, né. É como uma viagem longa, né, e o pior é que eles tinham que ficar prestando atenção, então não é algo que você senta ali no trem e você começa a conversar com seus amigos, ou que você pode tirar um cochilo, né? Eles tinham que ficar 100% alerta, né? E era um dia de verão, o calor estava insuportável, eles comeram os caramelos, que era o que eles tinham ali né? É o que tínhamos para hoje de comida. Então eles estavam com uma sede danada e eles não tinham absolutamente nada para beber, gente. E lembrando que eles não podem usar magia, né? Então estavam totalmente ali, vão ser próximas horas de desidratação. Ia dar uma dor de cabeça absurda nos meninos, né? Harry suando, o óculos dele caindo do nariz, a camiseta quase ele tirando, eles estavam quase peladinhos, né, para poder conseguir aguentar o calor, né? E ele não conseguia, enquanto ele estava aí, né, que já não tinha mais nada, depois de horas desse jeito, eles já não tinham mais nada para conversar, né, gente?
E ele estava pensando, ele não conseguia parar de pensar o que tinha acontecido no portal da plataforma para não permitir que eles atravessassem, né, gente? Nada, tipo, todo mundo passou, por que a gente ficou para trás, né? Uhum. E aí o dia foi passando, né? O sol foi descendo, foi caindo, a noite foi caindo. O carro já estava bem entregando os pontos, né? O carro nunca tinha ido tão longe assim, mas estava lá firme, né? Não tão forte, mas estava indo, né? E eles começaram, aí começou a fazer uns barulhos estranhos e os meninos decidiram que eles não iam dar atenção para os barulhos de protesto do carro, né? E eles estavam lá repetindo um mantra: calma, tá perto, estamos perto, tá chegando, tá chegando. E eles já estavam assim avistando de longe o castelo de Hogwarts, né? Quando o carro começou a realmente dar sinais de que não ia conseguir, gente. Ele tava falando, galera, não vai dar, eu tô velhinho, né? E eles passaram, eles conseguiram, estavam bem tensos, até o Rony estava segurando assim o volante como se fosse a vida dele, né? Uhum. Eles atravessaram, era um corpo d'água, não ficou claro se era um rio, se era um lago, mas eles conseguiram atravessar, mas estava tudo indicando, na medida que eles estavam indo, parece que o carro estava ganhando velocidade, estava um pouco fora assim de controle, né? Estava tudo indicando que eles iam colidir com uma parede do castelo. E aí o Rony estava desesperadamente pedindo para o carro, por favor, para. Ele não teve sucesso, ele tirou a varinha do bolso para tentar fazer alguma coisa, né, para o carro parar. Ele continuou não sendo ouvido e eles acabaram colidindo, batendo tudo. Eles bateram com tudo numa árvore gigantesca do lado do castelo. O carro estava bem destruidinho. A Edwiges totalmente fora de si, piando como se estivesse assim nos últimos minutos da vida dela. A varinha do Rony que ele tinha tirado do bolso estava partida praticamente em 2 pedaços, estava assim só penduradinha. E aí o Harry, né, ele queria tentar falar alguma coisa para dar uma amenizada na situação, para melhorar a situação com o amigo, né, mas nem deu tempo, porque ele ia falar, não, a gente vai consertar a varinha, mas alguma coisa começou a atacar o carro, gente. E era a árvore, o salgueiro. Lutador. O nome do capítulo, exatamente. E aí a árvore, ela curvava o tronco quase, né, na metade, e aí com os ramos dela, ela socava cada centímetro do carro que ela conseguisse alcançar, né? E o Harry, primeiro em choque, né, gente? Imagina você ser atacado de volta por uma árvore, né? Natureza devolvendo, né? A gente é atacado pela natureza porque a gente ataca a natureza, né? Mas não fisicamente dessa forma, né? Ou pelo menos pela árvore, né? Não tão explicitamente, pelo menos, né? A gente tem tsunamis, tem tornados e tudo mais, mas uma árvore, normalmente você espera que ela fique ali parada, né, inerte. Não era o caso do Salgueiro Lutador. Aí o Harry, depois que ele, né, entendeu o que estava acontecendo, ele gritou pro carro dar marcha ré, o carro deu ré, e ele terminou ali a jornada, né? Ele falou, não, chega, pra mim, o carro, né? Pensando, pra mim, chega, essa galera aí tá demais. Ele ejetou os meninos, ele abriu as portas, abriu o porta-mala e cuspiu os meninos pra fora. Cuspiu a Edwiges e partiu com raiva, assim, bufando o carro, sabe? Tipo, total chateadinho, né? E aí, bom, eles estão lá caídos, já estavam longe do Salgueiro Lutador enlouquecido. E eles falaram, bom, vamos lá, né? A gente agora tem que carregar esses malões, tem que carregar tudo até o castelo, né? E eles estavam imaginando que eles iam chegar com uma chegada triunfal, tava bem aquém disso, né, gente? Então eles chegaram finalmente exaustos aos degraus do castelo, né? Depois de carregar tudo, morro acima. E eles começaram a olhar pela janela que a festa de abertura do ano letivo tinha começado. E eles estavam, na verdade, já na parte de seleção dos primeiros anistas. E o Harry relembrou de toda a experiência dele com o chapéu seletor no ano passado, né? As conquistas que ele teve depois que vieram depois da seleção. Ele entrou na Grifinória, pensou nos amigos dele, na vitória, no campeonato das casas, né? E teve ótimas lembranças, um momento bem propício para você relembrar tudo, mas eu imagino que a autora, ela colocou isso daí para dar uma lembradinha, dar uma explicadinha do que aconteceu, né? Um pequeno resumo
do que aconteceu no livro 1. E aí o Harry, ele lembrou, né, das ótimas lembranças, ele lembrou também que ele ficou com medo de ser colocado na Sonserina, mas que depois de um momento de dúvida, né, se ele ia ou não para Sonserina, ele ficou muito feliz com a escolha dele, né, a escolha do chapéu de colocar o Harry na Grifinória. Aliás, é uma coisa que o Harry até involuntariamente ou inconscientemente, ele tem isso, né, Ana, na cabeça dele, de que será que eu deveria ter ido para Sonserina? Até esse momento, ele realmente ele tem essa, né, será que eu Dúvida. era realmente exata? Ele tem essa dúvida na cabeça dele, se eu sou mesmo Grifinória ou se foi só porque eu pedi para ser Grifinória. E aí, enquanto ele tá lá, né, caminhando nessa história aí, nessa lembrança toda, né, na mente dele, ele passou os olhos pela mesa dos professores. Aí ele viu a professora Minerva, ele viu o Lockhart, ele viu o Dumbledore, o Hagrid estava lá bebendo, como a gente sabe que ele curte, né, tava descendo a taça. E tinha uma cadeira vazia, que era a cadeira do Snape. Aí a autora novamente dá uma lembrada que o Harry não gosta do Snape e o sentimento é mútuo, né? O Snape detesta o Harry, né? E aí eles começaram a imaginar o que tinha acontecido, né, com o Snape. Se ele estava doente, se ele tinha pedido as contas, se ele tinha sido demitido. E aí eles escutaram uma voz vindo por trás deles, né? Ou será que ele está esperando entender, né? O que aconteceu para 2 alunos do 2º ano perderem o trem da escola. E aí o trem para a escola. E aí eles tomaram um susto, viraram e era o Snape. Tava sorrindo, porque ele sabia que os dois estavam encrencados, né? Claro, né, gente? Eles infringiram tudo. Aí ele levou os meninos para a sala dele, né? Os 2 meninos, e perguntou. E aí ele perguntou, a sala estava bem vazia, bem escura, não tinha nenhuma lareira, ninguém com pó de flu ia chegar lá. E aí ele perguntou se o trem não era suficiente para o famoso Harry Potter, né? Eram perguntas retóricas, né? Ele não queria respostas, né? Porque ele já emendou a próxima pergunta, né? O que eles tinham feito. Ele falou assim, o que vocês fizeram com aquele carro? Pro horror do Rony, né? Tipo, nossa, ele já tá testa porque o carro foi embora, picou a mula, né? Como ele sabe, será? Exato. E aí o Rony, ele sempre teve a impressão de que o Snape, ele lia mentes. Mas quando ele olhou pra mesa, ele viu que tinha uma cópia do Profeta Vespertino, que anunciava que um Ford Anglia tinha sido visto voando por Pelos Londres. trouxas. Por 2 trouxas, Então, dessa vez não foi leitura de mente, foi leitura de jornal mesmo, né? Que qualquer um faz, né? Vamos lá, Exato. gente. Não precisa ser bruxo para isso, gente. Aí ele, novamente, pergunta retórica, ele não queria resposta, ele comentou que era muito interessante que o Rony tinha sido visto com um artefato de trouxa sendo mal utilizado, quando o pai dele era do departamento que justamente coibia o uso de artefatos trouxas, o mau uso de artefatos trouxas, né? Então o Snape continuou, e aí ele continuou, não queria resposta ainda. Ele falou, e eu notei enquanto eu estava fazendo minha busca, o cara não tem nada para fazer mesmo, né, gente? Enquanto ele estava fazendo a busca dele no perímetro, ele viu que articulando, ele viu que o salgueiro lutador da propriedade de Hogwarts estava danificado. E o Rony tentou explicar que eles estavam sendo, na verdade, atacados pela árvore. Mas, novamente, o Snape ele não deu espaço para explicação. Ele não queria saber, né? Ele disse que ele, particularmente, não tinha o poder de expulsar os meninos, porque eles eram de casas diferentes, né? O Snape é o chefe da casa de Sonserina, mas que ele ia chamar quem pudesse, né? Então, ele saiu da sala, deixou os meninos lá. Harry e Rony super, super pálidos, super tensos. Suando frio, passaram da noite de verão, né? Sonho de uma noite de verão para, tipo, inverno total. O inverno chegou ali, a fome que eles tinham passou, a sede que eles tinham passou, porque eles sabiam que o Snape ia trazer a professora McGonagall, né? E ela, apesar dela ser bem mais justa que o Snape, ela era rigorosíssima, né?
E existe toda uma questão de não podemos mostrar mágica para os trouxas. Isso é a lei número 1 do mundo mágico. Os trouxas não podem saber da nossa existência, não é? Exatamente. Então, assim, e eles têm ciência. O Harry recebeu a carta quando o Dobby usou mágica com ele, né? Enfim, 10 minutos se passaram, apareceu a professora Minerva, né? E ela entrou na sala do Snape e ela levantou a varinha. Os meninos até encolheram, né? Tipo, nossa, ela vai fazer um feitiço mortal, né? O que será que vai acontecer com a gente? Mas era tudo isso pra acender a lareira, gente. Ela é uma pessoa, mostrando aí que ela é uma pessoa um pouco mais quente que o Snape, né? E é quase acender a luz da sala também. Também que comenta que tava super escuro, né? Acho que ela queria olhar bem na cara. Sabe quando sua mãe briga com você e fala, olha pra mim enquanto eu Exato. falo com você? Queria olhar na cara Exatamente. deles. Exatamente. E aí aí ela, né, puxou as cadeiras, falou, sentem-se. Eles estavam em pé, gente. Ela falou, sentem-se e comecem a se explicar. E aí eles contaram, né, a situação do portal, né? Começaram contando a situação do portal, não, que a gente chegou lá, deu de cara na parede, né? Aí ela falou, e por que vocês não mandaram a Edwiges pra Hogwarts com uma carta explicando a situação, né? E o Harry ficou em choque, a boca dele caiu, né? A boca foi o chão. Que ele falou, não pensei nisso. Ela falou, é óbvio que vocês não pensaram nisso, né? É evidente, tá muito evidente. E aí, nisso que ela tava, né, total, chamando eles de seres acefálicos, né? Entrou o Dumbledore na sala, com uma cara seríssima. O Harry nunca tinha visto ele tão sério. E aí, novamente, o Dumbledore falou, se expliquem. O Snape também estava na sala, gente. Eram os 3 professores, falou, se expliquem. E aí o Harry, ele tem, assim, muito respeito pelo Dumbledore. A maioria dos bruxos tem muito respeito pelo Dumbledore, Harry também. Ele não conseguiu olhar nos olhos do Dumbledore, ficou contando a história pro joelho dele, né? Ficou olhando para baixo, e não conseguiu, não teve coragem de encarar o diretor, mas contou tudo, exceto que o carro era de Arthur. Ele achou melhor guardar essa situação, esse comentário, essa informação. Mas ele sabia que o diretor sabia. O Dumbledore não é besta, né, gente? Mas não ia ser o Harry que ia evidenciar esse fato. E também o Dumbledore nem perguntou. Acho que de todas as situações, essa era a menor, né? Aí, depois de uns minutos de silêncio, o Rony falou, bom, Harry, vamos lá, vamos pegar nossas coisas, vamos embora, né? Aí o Dumbledore, ele acalmou o Drama King, né? Porque, tipo, o Rony já tava ali na novela mexicana, né, da vida dele. E aí o Dumbledore falou, olha, calma, gente, ninguém vai ser expulso hoje. Mas eu vou escrever uma carta para a família de vocês dois explicando a gravidade dessa situação. Aí quem entrou em choque foi o Snape, né? Tipo, como assim? Aí o Snape falou, mas Dumbledore, eles zombaram da lei restritiva, eles machucaram uma árvore secular, vai ficar só por isso mesmo? Aí o Dumbledore falou assim, olha, não vai ficar só por isso mesmo. A Minerva vai puni-los da forma que ela achar que convém, Eu vou mandar a cartinha. E eu vou mandar a carta, mas que isso, não. E aí ele falou, agora a gente precisa voltar pro saguão, porque eu tenho que dar os meus avisos anuais. E eu quero muito comer uma torta de abóbora que chegou lá, que tá com meu nome, gente. Então, prioridades do homem era a torta de abóbora. Aí o Snape saiu bufando, né, irritadíssimo, mas ele foi lá com o Dumbledore de volta pro saguão, né, da festa. Aí a professora falou que o Rony precisava ir na ala hospitalar, que ele tava sangrando, mas o Rony falou, não, tá tudo bem, eu tô bem. Ele falou, eu queria ver minha irmã, pra que casa que ela foi, né? E aí ela falou, sua irmã foi pra Grifinória. E antes que ela pudesse falar qualquer outra coisa, o Harry falou assim, olha, professora, antes de mais nada, não tira ponto da Grifinória, porque o ano letivo não tinha começado quando a gente causou esse alvoroço todo, então não foi culpa das casas, né? Ela não respondeu, mas o Harry notou, sabe quando você tá dando bronca numa criança, né? Tá tentando explicar que a coisa é errada e a criança faz um comentário engraçadinho, ou um comentário totalmente fora, né, do esperado, mas você não pode dar risada porque você tem que mostrar que você tá sério. Foi mais ou menos isso, que ele notou que ela estava forçando a boca para não sorrir, né? E ela falou, não, eu não vou tirar os pontos da casa, mas vocês vão pegar detenção. Aí ela deu uma balançada na varinha dela, trouxe comida para os meninos, né?
umas bebidas também e falou que eles iam ter que comer ali sozinhos, mas que ela precisava voltar para a festa porque ela tinha que tá lá, né? Aí eles ficaram aliviados, né? Não entender, ainda sem entender, ninguém explicou nada de como eles não conseguiram passar pelo portal, mas estavam com tanta fome ali, gente, que, né, paciência. O Harry falou, poxa, eu fiquei chateado que eu queria ter ido na festa, mas o Rony falou, olha, certamente ela fez isso porque ela tem que dar o exemplo do que não pode ser feito, né? Então, dos males, meu amigo, você tava para ser expulso, agora você tá chateado que você não foi na festinha, no AP? Fala sério, né? Então eles terminaram de comer e o prato, basicamente, quando eles terminavam de comer, o prato enchia novamente. Eu curto esse prato, gente. E infelizmente curtimos, né? Exato. Minha Nutri não vai ficar tão emocionada com esse comentário, mas eu, gordinhas anônimas, eu adoro um prato que se enche novamente. E eles terminaram de comer o quanto que eles conseguiram comer, né? Depois da última vez que já não dava mais, estavam entufados, eles seguiram para a Torre de Grifinória. Já era bem tarde, o castelo já estava vazio, né? Estava bem silencioso. Quando eles chegaram na porta da Torre de Grifinória, para aqueles que não lembram, você precisa ter uma senha para passar para o quadro desbloquear a passagem, né? E aí o quadro de fato pediu a senha e eles não tinham, porque eles perderam tudo, né? Perderam toda a apresentação desse ano, né? Então eles não tinham, eles ficaram ali mas também não deu nem um minuto que eles estavam imaginando o que eles iam fazer. A Hermione apareceu para resgatá-los, né? Ela falou assim que estava procurando eles, que tinham uns rumores ridículos de que eles foram expulsos por aparecerem com um carro voador em Hogwarts. Aí o Rony falou assim, olha, não, a gente não foi expulso. Mas... E aí ela falou, então vocês vieram com esse carro, né, gente? Né? Meu Deus do céu, né? Aí ela ia falar alguma coisa, o Rony falou, olha, me poupa do sermão e me dá a senha, tô cansada. Já tomei bronca, já tomei esporro, já apanhei de um salgueiro lutador, não tô com saco, Hermione. Aí ela falou que a senha era maçarico. Quando eles entraram no salão comunal, né, na sala comunal, desculpa, da Torre de Grifinória, a galera, eles foram recebidos, assim, foram ovacionados, a galera tava, assim, triunfante, né, nossa, receberam, finalmente, a entrada triunfal que eles imaginaram inicialmente, né, todo mundo dando parabéns, tapinha nas costas, né, como se eles tivessem terminado de correr uma maratona. Nisso, o Harry viu que o Percy, o irmão do Rony, tava, nossa, muito irritado, tava quase soltando, assim, faísca pelos ouvidos, pelo nariz, pelos olhos, né? Então, tava muito bravo, tava pronto para chegar lá e rasgar os dois, né? Na metade. Então, o Rony deu uma cutucadinha o Harry deu uma cutucadinha no Rony, ele entendeu na hora, né, o que estava acontecendo, e eles, né, baixaram a cabeça, não dava, tinha que mostrar humildade e arrependimento nessa hora, né, gente? Eles falaram, não, a gente tá bem cansado, foi um dia bem longo, a gente vai deitar. Eles entraram lá no quarto, as malas deles já estavam lá no quarto, inclusive Edviges. Não, desculpa, Edviges não foi comentado, Edviges já devia estar no Corujal, né? E aí o Rony ia dizer que ele se sentia mal, mas nem deu tempo dele falar que ele estava se sentindo mal, porque todos os outros meninos, né, do segundo ano entraram e continuaram com a rasgação de seda, que eles estavam ali, né, sensacional, heróis, incríveis, né? E aí o Harry não conseguiu, né, mostrar, assim, remorso total, porque ele até deu um sorrisinho, né, e ele não tinha como não estar feliz. Eles estavam finalmente de volta, conseguiram chegar no castelo e iam começar aí o seu segundo ano, sua segunda aventura, seu segundo ano de aventuras, né? E é aqui que termina o capítulo 5. Acho que a primeira lição é não se atrase, gente, tenta sempre, né, se programar para chegar lá com um pouquinho de tempo. Chegar com 5 minutos, né, de tempo não é suficiente, dá um tempo, se prepara, porque poderia ter dado errado, mais gente poderia ter aparecido para poder ajudar, né? Então, primeira lição, remorso é importante, eles ainda não trabalharam nessa parte. Eu não sei você, amiga, mas eu não achei que o nome do capítulo fez total jus, né? De tanta coisa que aconteceu, o Salgueiro Lutador foi o finalzinho, né? Foi tão mínimo, né? Foi assim, meia dúzia de soquinhos ali e pronto, né? Então, não sei te dizer o que aconteceu, qual que foi
processo mental da autora de escolher o Salgueiro Lutador como nome. Acho que eu não queria dar spoiler logo de cara no título. Podia ser alguma coisa genérica, chegada a Hogwarts, sei lá. O carro né? voador teve muito mais... Sim, mas se ela não quiser dar muito a entender o que vai rolar no capítulo, entendeu? Justo, exatamente. Pode ser, talvez, que eu fiquei, caramba, né? Tanto nome pro capítulo. Salgueiro Lutador foi tão mínimo, mas enfim. Foi um capítulo, é um capítulo interessante, né? Eu acho que alguma coisa definitivamente está errada, né? Sim, porque não conseguiram passar para a plataforma 9/6, né? Exato, imaginando o que aconteceu e imagino que vai ter uma investigação, espero, né? Então... Ele não falou pra ninguém ainda, como sempre o Harry mantendo segredos, né? Ele e Rony sabem das coisas, estão colocando no caderninho de CSI deles, mas ninguém da escola ainda sabe. Ah, não, mentira, eles sabem, eles comentaram, né? Eles contaram que eles não conseguiram passar, mas eu acho que ele poderia ter contado um pouquinho mais do que aconteceu nas férias dele, né? Que o levou... Bom, ele também teve ele poderia explicar da questão do uso incorreto de mágica, mas enfim, como a Ana falou, eles botaram no caderninho de CSI, porque eles estão trabalhando para entrar na equipe de Pimentel e virar detetive, né? Então, assim, é um capítulo interessante. Agora a gente também não sabe qual que vai ser a detenção deles, né? Eles, como a Minerva falou, eles vão ser detidos, vão ser punidos. Então a gente vai ter que esperar aí para ver o que ela decidiu como castigo para eles, né? E estão de volta. Agora acho que realmente é quando a magia começa, né? Porque agora é o ano letivo, então vamos ver que os próximos capítulos nos reservam, né? O próximo capítulo 6, chama-se Gilderoy Lockhart. Então acho que vai ser o primeiro momento que a gente vai conhecer um pouco mais desse bruxo, como a Sandrinha pontuou, este bruxo quase blogueirinho, né? Blogueirinho. De viagens e experiências diferenciadas. Então, acho que a gente vai conhecer um pouquinho mais, é o que eu imagino, né? Ou então vai ser bem esquema Salgueiro Lutador, vai ser uma situação toda diferente e o Gilderoy vai abrir a porta, né? Exato. Ou fechar, não sabemos ainda. Então, são essas as minhas anotações, meus comentários aqui. Amiga, deixa eu só elaborar um pouquinho mais na parte das lições aprendidas desse capítulo, né? Sim, por favor. A primeira, realmente, vamos se organizar aí, fazer um planejamento de viagem, né? Colocar tudo na mala que você precisa com uma certa antecedência, como a Gabi falou. O segundo que é o que a Minerva joga na cara deles. A primeira e mais lógica pergunta: por que vocês não nos avisaram? Por que vocês não conversaram com os pais do Rony antes de tomar uma atitude que parece, assim, absurda e drástica, né? Exato. E eu acho que se a gente fizer uma ligação com a realidade, vamos lembrar, né, que o Harry é um jovem bruxo, ele é uma criança, 12 anos. E às vezes, quando a gente é criança, a gente pensa que qualquer probleminha é um problemão, que a nossa vida acabou, mas e agora? E o pânico e o nível de ansiedade sobe e o seu cérebro para de funcionar. Qual seria o mega problema se eles tivessem mandado uma coruja? Deve haver uma outra... A Molly poderia levar eles de carro até lá, sei lá. Ia ter uma solução, não é o fim do mundo. A pior coisa que poderia acontecer é realmente eles chegarem atrasados, como eles chegaram, né? Eles chegaram atrasados, né? Então é justamente isso. A problemática é justamente pense fora da caixinha, imagine os cenários, né? Tudo bem que eles são crianças, mas precisa, né, dessa questão, dessa análise crítica de quais são as minhas opções, né, para não fazer besteira. E vai aprender conforme eles vão amadurecendo. Eu acho que essa é uma lição importante que o capítulo deixou, entendeu? Vocês vão amadurecer, vocês vão começar a pensar, vocês vão entender quais são as opções e não só pegar a primeira opção que parece a melhor e cegamente ir nela, né? Exatamente. Lembrando que a questão das corujas teve toda a problemática durante as férias, o começo das férias, que as corujas haviam sido interceptadas. O Harry não estava recebendo cartas.
existe também essa possibilidade que talvez o Harry poderia ter dividido isso. É que realmente não passou pela cabeça Não dele. passou. Mas uma hora o Arthur e a Molly sairiam Da da estação. plataforma. Uhum. Exatamente. E eles poderiam, com pó de flu, eles poderiam sim chegar em Hogwarts de uma maneira mais legal e menos problemática. Haveria uma opção, lembrando o tio Walter, não, o senhor Weasley trabalha no Ministério da Magia, um dos órgãos mais importantes do mundo mágico. Deve haver um meio de comunicação. O garotado aqui não conseguiu pegar o trem, por isso, isso e isso. Como que a gente faz para enviar o pacote Special Delivery? Exato. Entrega especial. Entendeu? Deve haver alguma outra opção, né? Que eles não pararam para pensar, mas eu acho que essa é uma lição do capítulo, né? A gente, quando é jovem, assim, a gente meio se desespera e faz coisas no impulso, né? Exato. E a segunda lição, eu acho que é a mais importante do capítulo, os seus atos geram consequências, né? Então, a primeira consequência, e não tão importante, poderia ser eles serem expulsos, né? A segunda consequência é colocar o Sr. Weasley numa posição de perder o emprego dele. Sim, com certeza. Porque Expuseram não só os dois, exatamente. onde que eles encontraram um carro que voa? Como eles encontraram um carro que voa? Como eles tiveram acesso a um carro que voa? Sabe? E existe também um pouco do favoritismo, vamos ser sinceras, né, amiga? Se fosse, por exemplo, Ana e Gabi pegando o carro voador e chegando em Hogwarts, será que, de lufa-lufa, será que elas seriam tão levemente penalizadas do que Harry Potter? Existe sim um favoritismo, pode ser que não seja exacerbado, né, exagerado e explícito, mas existe, né? Como o Harry, ele já foi exceção de poder jogar desde o primeiro ano. Então, assim, o único motivo, talvez, que o Dumbledore não perguntou do carro é porque era o Harry Potter, né? Então, justamente, voltando ao seu ponto, se fosse Ana e Gabi lá e eles perguntassem, o pai poderia, sim, perder o emprego, porque ele estava, de fato, usando os carros o artefato trouxa incorretamente, né? Então, porque se os meninos tivessem de fato usado mágica, eles teriam recebido, se fossem eles, né, que tivessem enfeitiçado o carro, eles teriam recebido a carta que o Harry recebeu. Então, existe aí, claro, né, por trás dos panos já tá bem evidente que não foi uma mágica feita por menor de idade. Mas concordo, acho que essa é uma lição importante, que toda ação tem uma reação, uma causa tem um efeito, mas eu ainda acho, talvez, que foi um pouco leve essa punição por ser o Harry Potter. E o Rony, a ideia veio do Rony, né? Vamos pegar o carro e ir. Agora, ele não pensou que isso poderia expor o pai dele, e o pai dele é a fonte de renda da família, né? Mas a gente não vai falar de boleto, porque senão a gente vai virar cringe. Mas assim... Exato. A gente já tá falando do Harry Potter tomando um café, né? Exato. Já tá ruim. Mas assim, imagina o Sr. Weasley sem trabalho. Quem que ia manter a família, entendeu? E, claro. Óbvio, ele é uma criança de 12 anos, isso não passa na cabeça dele. Mas são liçõezinhas importantes que estão sendo jogadas ali pra gente, né? Sim. E acho que a última consequência dos atos dele, talvez a maior no mundo bruxo inteiro, é que, poxa, você tá expondo toda uma sociedade bruxa pros trouxas que totalmente ignoram isso, né? Isso poderia ser muito perigoso para os bruxos como sociedade, como todo. sociedade. Definitivamente. Quanta exposição, né? Se você tivesse parado mais um minuto para pensar e tentar organizar as ideias de uma forma mais... com calma, né? Prática e exato. Então, definitivamente, altas lições aí. Foi um capítulo... educativo. Então é isso, gente. Se você quiser mandar os seus comentários, sugestões, a gente tem o nosso e-mail lá no próximo capítulo podcast, tudojunto@gmail.com, ou você pode também entrar em contato com a gente nas redes sociais, que vão estar na descrição do podcast. A gente também recentemente abriu uma página no Facebook que se chama Próximo Capítulo, então se vocês quiserem nos seguir por lá também, estamos disponíveis no Facebook. E a gente volta então na semana que vem com o capítulo 6, Gilderoy Lockhart. Tenham todos uma excelente semana e se cuidem direitinho. Um beijão, tchau, tchau. Beijo, tchau.